sejam bem-vindos a mais esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Agradecemos imenso ao professor Carlos Borrego a disponibilidade que teve em aceitar estar connosco nesta sessão para fazer a sua conferência neste seminário. Agradecendo também todo o seu apoio para participar e apoiar o Programa de Doutoramento em Estudos Globais, fazendo parte da sua Comissão Científica Internacional. Obrigado pela sua generosidade, simpatia e disponibilidade para colaborar connosco pessoalmente e institucionalmente, enquanto professor da Universidade de Aveiro e especialista em ambiente, em ciências do ambiente. Agradeço também à nossa colega professora Sandra Queiro, que é responsável precisamente da área do ambiente do nosso doutoramento em estudos globais, a disponibilidade então para moderar esta sessão e fazer o comentário crítico, como é habitual. Duas boas-vindas aos doutorandos do doutoramento em estudos globais e também do doutoramento coordenado pela professora Sandra Queiro, de sustentabilidade. Portanto, sejam todos bem-vindos. E nós agora inauguramos uma nova mini-atividade nos nossos seminários. Desafiámos os nossos doutorandos em todas as sessões presenciais, síncronas, melhor dizendo, que fazemos no quadro dos seminários internacionais e outras sessões de outros seminários, vamos inaugurar sempre as sessões com aquilo que nós chamamos um minuto de poesia. E cada participante em cada sessão escolherá uma poesia da nossa grande herança literária de cada país de origem. Sou português, da herança literária portuguesa, sou brasileiro, da herança literária brasileira, sou cabo-verdiano, da herança cultural cabo-verdiana, e assim sucessivamente. E assim condimentamos as nossas sessões com apontamento também de poesia, um momento também estético, de estética literária, para também enriquecer as nossas sessões. E apenas reservaremos sempre um minuto inicial ou final, consoante as circunstâncias, para essa leitura. E, portanto, vamos então inaugurar esta sessão, antes de passar a palavra à professora Sandra Queiro, que vai apresentar ao Sr. professor Carlos Borrego e moderar a sessão. Hoje quem vai então inaugurar esta mini-atividade do Minuto de Poesia é a doutora Cristiana Lucas, que então vai passar a ler o poema selecionado. Doutora Cristiana, tenha à vontade. Boa tarde. Permitam-me que retire a máscara para ler de forma mais confortável. Eu trago-vos uma poesia de Mário Cesarini, You Are Welcome to Elsinore, Pena Capital, 1957. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos a morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, e escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem elegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem, palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados. Entre nós e as palavras, o nosso dever, falar. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Conforme a mensagem que vos foi enviada, cada doutorando poderá escolher a sua poesia
e propor-se ler numa das sessões que, entretanto, realizámos ao longo do ano. Muito bem, então agora vamos iniciar então a nossa sessão com a conferência do Sr. Professor Carlos Borrego e dou a palavra à professora Sandra Queiro para então encarregar-se da moderação desta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Eu acho que tivemos aqui um excelente início com este magnífico poema. Eu então começo por agradecer o professor Carlos Borrego por ter aceito o convite e poder partilhar aqui o seu grande conhecimento e a sua grande experiência na área das questões ambientais, e passo a fazer uma breve apresentação do professor Carlos Borrego. Portanto, ele é professor catedrático jubilado do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. Há mais de 45 anos que trabalha no domínio do ambiente, do clima e desenvolvimento sustentável, e representa Portugal em diversas organizações científicas, quer nacionais, quer internacionais, tendo publicado vários livros, capítulos de livros e artigos, uma série de artigos científicos em temáticas como a avaliação estratégica ambiental, a economia circular e o desenvolvimento sustentável. Como sabem, teve um papel muito preponderante como Ministro do Ambiente e Recursos Naturais nos governos 11º e 12º, foi ainda Vice-Reitor para a Investigação na Universidade de Aveiro, Diretor do Departamento de Ambiente e Ordenamento da mesma universidade, diretor da European Association for the Science of Air Pollution e delegado nacional aos vários programas quadro de investigação e inovação da União Europeia na área do ambiente e da transição climática. Aliás, é a sua área de eleição, as questões climáticas e da poluição atmosférica. É membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros e como diretor do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, Unidade de Interface da Universidade de Aveiro para a Cooperação com a Sociedade, tem ainda uma grande variedade de tipos de consultoria de projetos na área da avaliação do impacto ambiental, avaliação ambiental estratégica, mitigação e adaptação às alterações climáticas e política ambiental. E sem mais demoras, eu passava-lhe a palavra, de acordo ainda com o poema que ouvimos há pouco, ao professor Carlos, para fazer-nos aqui partilhar o seu grande conhecimento dentro desta temática. Muito obrigado, professora Sandra Queiro, e muito obrigado também ao professor José. E agora de repente esqueci-me do nome, isto é de ser septuagenário. Franco, é o José Eduardo Exatamente, Franco. O professor José Eduardo Franco, por me terem convidado e que eu aceitei com muito gosto colaborar com a Universidade Aberta e, além disso, em particular com toda esta área da globalização e do ambiente. Agradeço a oportunidade e, ao mesmo tempo, dizer que me sinto muito lisonjeado pelas amáveis palavras da professora Sandra Queiro, que não conhecia pessoalmente, mas por quem já passei várias vezes em termos curriculares e exames e provas académicas em que participei e que ela era também candidata. Portanto, conheço bastante bem o trabalho que tem feito e valorizo a sua intervenção na área do ambiente, principalmente nesta lógica do desenvolvimento sustentável. Portanto, a minha intervenção, eu vou partilhar aqui uma tela, que eu espero que funcione, que nestas coisas normalmente... Ok, parece-me que está a funcionar. Está perfeito, obrigada. Está correto do vosso lado também? Está corretíssimo. Bom, a ideia aqui é falarmos um bocado sobre estas questões do ambiente e da globalização e das poucas soluções que existem para o ambiente e a globalização é conseguirmos mesmo pôr em prática o desenvolvimento sustentável. E, portanto, nessa lógica, aquilo que eu iria fazer era uma visão mais global primeiro sobre esta ligação ambiente e globalização e depois irmos mesmo a alguns casos concretos para perceber como é que isto pode ser feito. Ambiente e globalização, todos nós sabemos bem o que é que isto pode ser, em particular porque a globalização está muito na lógica de que é um processo de integração social global da sociedade, mas que não é feito de uma maneira igual e muito menos de uma maneira que não seja contraditória. De facto, todas as partes do mundo estão ligadas,
por um grande fluxo de informação, capitais, bens, valores culturais, e isto tem vindo a influenciar de uma maneira significativa o modo como o ser humano interage com o ambiente e os seus impactos. O marco histórico para esta questão da globalização, todos nós sabemos, é a Revolução Industrial, porque alterou, de facto, a maneira como o homem e o ambiente interacionavam. E todos sabemos que, neste momento, o planeta é um sistema único. E as duas grandes áreas críticas do planeta, que é onde existem natureza e seres humanos, são o campo e a cidade. E vamos ver que, de facto, nesta lógica do campo e da cidade, as consequências deste desenvolvimento, resultante da industrialização, que incentivou a globalização, também ampliou o consumo e a pressão sobre recursos naturais, quer os renováveis, quer os não renováveis. E, principalmente, nós temos que ver que só temos 4 meios. Não existe mais nada de ambiente no planeta. É a água, o ar, o biota e o solo. Não há mais do que isto. Nós estamos no biota. E, portanto, esta lógica de que temos falta de água, mas ninguém liga ao ar, ou ninguém olha para o solo, é uma lógica que tem que acabar. Temos que vê-los completamente integrados. E depois o aumento dos eventos climáticos, que ainda por cima se vão agravar ao intensificarem o aquecimento global por todas as emissões de gases com efeito de estufa, etc., vieram criar mais problemas. Destruição das florestas e até o desaparecimento do fitoplâncton e das algas presentes no oceano, que nós sabemos que são fulcrais para a vida na Terra. E isto muito por causa da poluição. Portanto, nesta perspectiva, olhando para o campo, vemos que houve uma evolução muitíssimo interessante com as técnicas agropecuárias, que incluiu a mecanização, a agricultura verde, inovações na biotecnologia, investigação em sementes, fertilização de solos. Tudo isso gerou um aumento de produção no campo e a capacidade de nós melhorarmos a nossa agricultura. Mas a evolução gerou um maior consumo e uma maior extração de recursos naturais. Portanto, este é um primeiro aspecto. No campo, na zona urbana, os problemas ambientais urbanos, os efeitos na saúde, particularmente a poluição do ar, a destruição da biodiversidade e dos habitats, têm vindo a gerar uma enorme dificuldade de gestão, porque também produzimos uma quantidade muito significativa de resíduos e temos uma incapacidade de eliminar convenientemente tudo o que é esgotos. Portanto, estas são as consequências do desenvolvimento globalmente falando. Mas será que isto é desenvolvimento? Olhemos para o século XX. No século XX, o dominante do desenvolvimento é que era igual ao crescimento. Todos nós nos lembramos do crescimento do PIB, do crescimento das cidades, do crescimento da comercialização. Portanto, esta lógica de que tudo cresce infinitamente tem que ser posta de parte. O mundo é finito, não é infinito. Portanto, não há crescimento infinito. É impossível a economia crescer sempre. É impossível nós continuarmos a gastar os recursos como gastamos sempre. Portanto, há um limite para o crescimento. E este é um ponto fulcral na nossa discussão. O crescimento da população todos nós conhecemos. Temos aqui o gráfico que nos mostra bem o que é que tem acontecido nestes últimos 2000 anos, eu diria neste último milênio, que vem até 2020. Atingimos os 7,8 mil milhões de habitantes, o que significa que temos um mundo a aumentar de uma maneira exponencial, o tal crescimento que nunca mais para, e que nós não temos tido capacidade de o gerir adequadamente. Pensemos nisto. Em 1950 havia 2,5 mil milhões de habitantes, de população mundial. Em 2020 há pouco mais dos 7,8 mil milhões. E vou agora pegar num padrão que se utiliza muito, o PIB mundial. O PIB mundial em 1950 era de 5 mil bilhões. E em 2020 anda muito próximo, ou provavelmente até é capaz de ultrapassar, os 138 mil bilhões. 70 anos de diferença. A população cresceu 3 vezes, mas a economia mundial cresceu 28 vezes. E a pergunta é, como e porquê? Bom, a primeira resposta vem logo na energia. Reparem no consumo individual de energia ao longo destes milhares de anos. É interessante ver que a energia consumida na forma de comida quase que cresceu muito pouco ao longo destes milhares de anos. Mas se nós olharmos para o uso doméstico de energia,
seja aquecimento, mais cozinha, tudo isso. A energia na indústria e na agricultura e a energia nos transportes, sabemos bem onde é que temos que ir reduzir, se quisermos ser sustentáveis. Não pode, isto é impensável, este crescimento exponencial que nós vemos em todas as curvas. Não há aqui nenhuma indicação de que vai haver um limite. Em Portugal, a evolução do consumo total de energia primária diminuiu, portanto, entre 1980 e 2018, 1988 e 2018 houve uma redução do consumo, mas vemos que continuamos a consumir brutalmente petróleo, ainda consumimos muito carvão, já temos um aumento do consumo nas energias renováveis e também houve um aumento do consumo no gás natural. E em 2018 vemos bem que ainda tínhamos 40% de petróleo, 12% de carvão, 7% de renováveis e 22% de gás natural. Portanto, ainda temos aqui um esforço muito grande a fazer na energia se quisermos reduzir esta lógica de crescimento infinito. Isto teve como consequência as alterações climáticas. Eu chamo aqui a atenção para este gráfico porque é interessante. Temos aqui a escala das temperaturas. Vermelhos é a temperatura a aumentar até 2 graus ou pouco mais do que 2 graus. Azuis são temperaturas a diminuir 2 graus ou pouco mais de 2 graus relativamente à temperatura de referência que é utilizada comumente em todo o mundo, que é a média das temperaturas entre 1960 e 1990. Aqueles 30 anos são considerados 30 anos típicos e, portanto, o que nós vamos ver é a evolução que a NASA fez para percebermos que nestes 5 anos, entre 1880 e até 2018, a temperatura que inicialmente era muito azulada, como estão aqui a ver, portanto, temperaturas de menos 2 graus do que a média, a partir dos meados do anos 50 do século passado, começam a aparecer os amarelos e agora isto vai cada vez tornar-se pior e quando chegar ao 2018, já entramos no século XXI, quando chegarmos aqui vemos qual é que é a evolução da temperatura. Reparem que toda a parte do norte está extraordinariamente afetada, o sul ainda não está tanto, mas é óbvio que isto cria um desequilíbrio e cria problemas locais muito grandes. Não foi por acaso que tivemos ainda no ano passado, não, em 2019, uma série de temperaturas estranhas na zona do Polo Norte e na Rússia polar. Portanto, isto mostra que há aqui, de facto, razões importantes e as implicações foram em todas as áreas. Vai desde o turismo até a passar às instituições financeiras e às cidades, como dizem os vários relatórios do IPCC, para quem quiser ir aprofundar um pouco mais estas questões. Outro desafio é a escassez de recursos, cada vez temos menos água e água de menor qualidade. Eu não digo menos água, a quantidade de água é a mesma. Nós só usamos a água que está perto de nós. E não esquecemos que temos 75% de oceanos. Portanto, há aqui uma mudança de mentalidade que tem que ser feita com a lógica de que a água é escassa. Também os recursos naturais, os recursos minerais, têm vindo a desaparecer, o ar limpo e a agricultura. Quando falo em ar limpo, o ar não diminui nem aumenta. É um recurso que se mantém constante. É esta quantidade de ar, são 5 mil trilhões de toneladas de ar que existem na atmosfera, ele não desaparece, não diminui nem aumenta, mas a sua qualidade melhora ou piora. E é isso que nós temos feito. E esquecemos de que ele é um recurso natural tão importante como qualquer um dos outros. Esquecemos porque ele não é pago. Respiramos sem precisar de o pagar. E isto é muito importante perceber-se porque é que o ar porque é que temos este comportamento em relação ao ar. E também nos esquecemos de outra coisa. Experimentem estar 5 minutos sem respirar para ver o que é que vos acontece. Mas conseguem estar 2 dias sem beber água. Portanto, esta é uma importância crítica deste recurso. E em termos de desafios, temos um outro muito importante que é o comportamento e o consumo das pessoas. Os cidadãos têm que estar envolvidos neste processo. Se eles não estiverem envolvidos, não conseguimos ter, de modo nenhum, uma estratégia que seja ganhadora. Portanto, esta emergência planetária só se consegue resolver com o desenvolvimento sustentável, que nós sabemos bem que tem 3 pilares: a economia, o ambiente e a sociedade, e que é o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras darem resposta às suas próprias necessidades. E isto foi definido
no relatório de 1987, o Nosso Futuro Comum, que foi presidido pela... Peço desculpa. Foi presidido pela então Primeira-Ministra da Noruega, a senhora Gro Brundtland, no Nosso Futuro Comum, em que a Universidade de Aveiro teve a oportunidade, em 1992, de lhe dar o doutoramento honoris causa, e ela foi a Aveiro precisamente receber isso. E foi no ano em que Portugal presidia a União, tal como agora a União Europeia, tal como agora preside, e foi na presidência da União Europeia que participou na Conferência do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento sustentável é fundamental para a resolução destas questões. Vamos ver como. Bem, a própria as próprias Nações Unidas têm-se preocupado muito por causa da enorme dificuldade de passar à prática o desenvolvimento sustentável. É muito bonito na definição, mas depois na prática nós temos muitas dificuldades em perceber como é que vamos fazer. E, recentemente, em 2015, aprovou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 medidas que olham para uma mudança sistémica do ambiente. E, portanto, é aqui que estão as questões mais importantes e, principalmente, envolvendo as partes interessadas. Ou seja, o ODS 17, Parcerias para o Desenvolvimento, é o mais importante porque criam condições para podermos ter outras pessoas a participar. Só falem mais dois, as cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 11, e a produção e consumo sustentáveis, porque são muito importantes naquilo que eu também vou dizer a seguir. Portanto, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que não foram ainda particularmente desenvolvidos em termos de aplicação e, portanto, nós temos que encontrar uma alternativa para atenuar todos estes efeitos. E uma maneira de atenuar o efeito da globalização sobre o ambiente é exatamente garantir concretamente um conjunto de objetivos ou de soluções para a lógica do desenvolvimento sustentável. Primeiro, desenvolvimento não pode ser feito com base no consumismo. É uma primeira e grande meta que temos que pôr à nossa frente. Temos que evitar a urbanização descontrolada e a produção industrial sem regras. Diminuir as desigualdades sociais. Não vamos conseguir ter desenvolvimento sustentável enquanto as desigualdades sociais se mantiverem como elas estão hoje. Avaliar os recursos que já gastamos, e ainda não foi feita esta avaliação, e é aqueles que ainda restam, porque aqueles que são não renováveis não vão ser renovados. Portanto, se nós gastamos, o que lá está, temos que saber quanto é. E, portanto, evitar a escassez e o esgotamento e fomentar muito o uso consciente. Principalmente melhorar o planeamento a todos os níveis, mas o planeamento da cidade é crítico, e a participação da população. Não faremos nada se os cidadãos não estiverem connosco. Ou seja, aquilo que é a definição do desenvolvimento sustentável, que é não comprometer as nossas necessidades nem as necessidades das gerações futuras. Portanto, para ir fazer isto, temos que olhar para uma outra guerra que nos apareceu assim de repente, que foi a pandemia. De repente ficámos sem chão e por cima e não ficámos sem chão e por cima das nossas cabeças para o dito vírus, que é bem real, mas que nós não conhecemos bem e que não se vai embora agora, mas ele irá, deixará de existir, deixará de nos aborrecer, deixa de existir não, mas de nos aborrecer. Mas tem interferido de uma maneira fortemente connosco. E esta interferência forte que nós temos tido com a natureza, estamos a recebê-la em feedback, em retorno. Estamos a ser agora atacados pela natureza. E, portanto, esquecemos que quando os habitats são bem conservados e com grande diversidade de espécies, os vírus distribuem-se naturalmente. Não precisam de vir aos humanos. Têm lá espaço e matéria suficiente para estar ali. Não vão afetar os seres humanos. Mas durante esta pandemia houve boas notícias. Não nos esquecemos de ver Veneza, com os seus canais cheios de água muito límpida e com peixes. Não nos esquecemos de que em Espanha e em Portugal a poluição do ar e as emissões de gases com efeito de estufa caíram a pique, e caíram tanto a pique que, se olharem para esta figura, têm aqui, em março de 2019, as emissões de NO2 que reduziram drasticamente entre março de 2019 e março de 2020, tanto em Lisboa, onde foi uma redução da ordem dos 80%, como no Porto, com uma redução de 60%,
mas se olharmos para aqui, Madrid e Barcelona ainda têm reduções tão significativas como nós tivemos em Portugal. Portanto, isto mostra que temos de tirar daqui alguma lição. Como é que isto foi possível? E agora nós não conseguimos fazer porque já retomou tudo. E esta lição passa muito por nós percebermos o que é que são estas zoonoses, as tais doenças infecciosas transmitidas pelos animais aos humanos e que estão em alta e a piorar. Porquê? Eu faço só aqui uma leitura muito rápida de todas as doenças todas não, de algumas das críticas que nós já tivemos que atacar para conseguir sobreviver. Sida, ébola, malária, dengue, varicela, poliomielite, zika, tudo isto veio de animaizinhos ou vírus, melhor dizendo, que os vírus não são animais, são proteínas, mas pronto, dos vírus que nós deixamos de conseguir controlar. Porquê? Na década de 30, 66% do mundo era selvagem. E já agora dou também os dados das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, eram 290 partes por milhão. Em 1990, a natureza selvagem caiu para 49%. E o CO2 aumentou para 350. Agora, 2019, a natureza selvagem ocupa apenas 23%. Comparem. Muito menos de metade, quase um terço daquilo que era em 1930. Há 90 anos foi isto que nós fizemos. E com isso aumentámos de uma maneira significativa todas as emissões de CO2. Estes dados de 431 ppm foram atingidos em maio de 2020. Nunca tínhamos tido concentrações dessas. E como sabemos, se atingirmos os 450 ppm, começamos a ter alguns efeitos na saúde humana. E isso é que é preocupante. Porque estamos a caminhar muito rapidamente para chegarmos aos 450 ppm. Portanto, está provado que alterar o equilíbrio dos sistemas naturais, fragmentando os hábitats e perdendo biodiversidade, aumenta consideravelmente o risco das doenças infecciosas que são transmitidas aos humanos. Portanto, a pandemia do coronavírus e a atual crise climática são mensagens da natureza. Temos que olhar para elas como tal e, como tal, andar para a frente. E não posso deixar de, quando se fala em fazermos alguns estudos, como são as pegadas ecológicas, esquecemos deste muito importante, o crescimento exponencial do mundo digital. É verdade que ele tem sido o suporte do teletrabalho, mas isto tem trazido uma significativa emissão de gases com efeito de estufa e consumo de energia. Se a internet fosse um país, seria o 6º maior consumidor de energia do mundo, sabendo nós que a China é a primeira. Estes data centers consomem eletricidade e emitem CO2 em grandes quantidades e basta aqui pensar no que é que aconteceu nestes últimos 10 anos. Os centros de informação em 2010 contribuíam com 137 kg de dióxido de carbono equivalente e em 2020 o valor vai ser entre 250 e 340 milhões de toneladas. Um crescimento de 2 milhões de vezes em 10 anos. Portanto, nós andamos a reduzir o CO2 dos nossos veículos e esquecemos deste pormenor crítico. Só para ficarem com uma ideia, um e-mail normal tem uma pegada de 4 gramas de CO2, que inclui a energia que gasta no nosso computador, no centro de informação, nos computadores para receber, filtrar, ler. Mas se este e-mail tiver algum texto, tipicamente meia página, e anexos, pode chegar aos 50 gramas de CO2 equivalente. E uma lâmpada incandescente de 60 watts produzia apenas 39 gramas de CO2. Bom, é este desenvolvimento, uma vez mais. É esta economia que nós temos e que desde a Revolução Industrial avançou na lógica de extrair, produzir, consumir, eliminar. Este modelo linear da economia, baseado no pressuposto que os recursos são abundantes, estão aqui disponíveis, são fáceis de extrair e baratos de deitar fora, é que tem criado estes problemas à nossa sociedade. Temos que lhe dar a volta numa lógica de economia circular. E a economia circular não é a economia da reciclagem. Fica já claro que esta economia da reciclagem não é a economia circular. A economia circular é que nada saia do circuito. É um conceito inspirado em soluções baseadas na natureza e que está muito alicerçado na prevenção,
redução, reutilização, recuperação e reciclagem. Atenção, de energia, sem dúvida, mas de materiais também. Vamos ver que este é um ponto crítico, a questão dos materiais. Portanto, é uma economia muito mais eficiente e produtiva, faz mais com menos e aumenta o valor. E este menos pode ser partilhado, voltar a casa, ser reparado, reutilizado, remanufaturado, etc., nesta lógica de uma série de opções. Eu não vou entrar em muitos detalhes das opções, mas, de qualquer maneira, deixo-vos ficar estes R's todos. O recusar, que é não consumir, o repensar, que é assumir um consumo consciente, isto é, não comprar a perca do Nilo porque no supermercado, mas comprar a perca portuguesa. Reduzir, que é diminuir os consumos de materiais e energias, reutilizar, partilhar e encontrar novos usos, reparar, ou seja, tornar a pôr em uso. Quantas vezes dos que aqui estão presentes foram aos sapateiros mudar de meias solas para reutilizar os sapatos? Pois. Reaproveitar, ou seja, tornar a beneficiar e usufruir, redistribuir, oferecer bens usados em bom estado e partilhar experiências, recuperar, reaver materiais e energia e então, finalmente, reciclar, fechar o ciclo. Portanto, têm que ver que esta é que é a lógica da economia circular. E para lá chegarmos é preciso olhar para isto, porque estas opções apresentam-nos desafios crescentes, em particular na economia. Nós sabemos que neste momento as atenções estão todas centradas na transição para a economia carbono zero, ou seja, energias renováveis e eficiência energética. Mas isto representa 55% das emissões totais. Nós vamos buscar 65 mil milhões de toneladas de materiais em 2020 e vamos usá-las. Vamos usá-las de uma maneira que, porventura, não é a mais eficiente. E isto vai crescer de um modo brutal. Em 2050 já serão 186 mil milhões de toneladas de materiais a serem usadas. Portanto, tudo isto também tem que entrar na nossa lógica de transição para a economia carbono zero, que é combater os restantes 45% que faltam ali e que vêm exatamente da produção de bens e dos materiais, e que são as mais difíceis. Mas não é com a economia que nós temos atualmente em Portugal. Tem uma economia muito pouco eficiente, pouco produtiva materialmente. Nós produzimos 1,1 euro por cada quilo de material que trabalhamos, quando a média da União Europeia são 2 euros por quilo, e nos últimos 10 anos, entre 2005 e 2015, nós aumentámos a nossa eficiência de produção em 23%. A União Europeia aumentou em 30%. E os nossos vizinhos espanhóis aumentaram em 134%. E são eles que estão aqui ao nosso lado. E são eles que nos olham bem de frente para a economia que é paralela com a portuguesa. Portanto, muita atenção que isto tem a ver não apenas com as emissões, que estão a ser aumentadas, mas também, particularmente, com a capacidade de concorrência com a economia espanhola. E só para vos dar uma ideia, em 2030 vai haver cerca de 8,5 mil milhões de pessoas. 56% esperam-se que sejam consumidores de classe média. Porquê? Porque são os que mais consomem. E mais emissões de gases com efeito de estufa vão ser emitidos, poluentes para o ar, resíduos. E 60% a 70% destas pessoas estarão a viver em centros urbanos. Por isso é que eu, no princípio, referi que as cidades vão ser um ponto fundamental e que, portanto, a economia, a urbanização, é um dos aspectos determinantes em toda a abordagem do desenvolvimento sustentável. Cidades europeias em 2050 vão ter cerca de 90% do crescimento populacional, 75% do consumo de energia, 80% das emissões de CO2 e 500 quilos de resíduos por pessoa por ano. E, portanto, é aqui que nós temos que atuar, de uma maneira direta. Aqui sabemos o que é que estamos a falar. Este desenvolvimento sustentável não é no ar, é concreto. Temos que ver como é que o crescimento populacional vai continuar, como é que reduzimos o consumo, como é que reduzimos as emissões, como é que reduzimos a produção de resíduos. E nesta urbanização perdemos muito o não ter aprendido o que se fazia antes. Esta é a cidade de Mari, na Síria, 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. É a origem, o berço da civilização. E vejam bem a organização espetacular que esta cidade tinha. Primeira coisa que ainda não conseguimos fazer foi confinar as nossas cidades. Há uma discussão enorme na União Europeia há muitos anos para dizer que as cidades não podem crescer fora de um determinado limite
Não há maneira de termos um acordo sobre isso. E eles logo no princípio sabiam que era determinante dizer é aqui e não há mais do que este espaço. E depois até a repartição interna de todas as funções bem determinadas e misturadas. Não há aqui uma unifuncionalidade. E com base nisto já percebemos que vamos ter que olhar muito para as nossas áreas urbanas. Mas as cidades continuam a ser o local onde as pessoas querem viver. E, portanto, como é que hoje podemos ter coisas boas sem ter as coisas más das cidades? É preciso um bocadinho de invenção, mas integrar as soluções baseadas na natureza no planeamento urbano, que proporcionem os co-benefícios para a biodiversidade dos ecossistemas e os serviços dos ecossistemas, é a única maneira de melhorar o bem-estar humano. Ou seja, a ação climática urbana, que é fundamental hoje em dia para conseguirmos manter as cidades, é redesenhar as cidades, aumentando a resiliência urbana através das funções e serviços dos ecossistemas. Olhando para isto, podemos pensar já como é que passamos a alguma coisa que é prática. Bom, a primeira é olhar para o metabolismo urbano. Isto era o antigo. Tínhamos uma série de bens a entrar, energia, alimentação, água, bens. Trabalhávamos aqui dentro e depois deitávamos fora uma série de outros. Emissões, resíduos orgânicos, águas residuais. Portanto, isto é insustentável. Crescer agora para limpar mais tarde era a nossa filosofia. Ela tem que ser radicalmente mudada. E mudada para um metabolismo urbano numa nova perspectiva, que é a cidade circular. Não há nada que saia da cidade. Tal e qual como definimos a economia circular, aqui no metabolismo urbano o que temos é que utilizar exatamente as mesmas estratégias. Portanto, organizar um modelo económico de maneira a que os sistemas de produção e consumo sejam em circuitos fechados. E isto, estamos a inspirar-nos nos ecossistemas naturais, nada mais do que olhar para os ecossistemas naturais. Com, bom, a tal resiliência urbana que é preciso, ir para as áreas em que conseguimos ter estes ecossistemas naturais, como são as áreas azuis e verdes, ou seja, a água e o ar. Estas áreas verdes são fundamentais. Os telhados verdes, já hoje há enormes experiências, todas elas altamente produtivas, a utilizar telhados verdes, mas temos aqui uma maneira intermédia, que são os telhados brancos. E para estes não é preciso mais do que pintar. Basta pintar os telhados brancos. E isso faz-se em muitos sítios, basta olhar para o Algarve. Muitas das nossas cidades do Algarve, nas construções originais, tinham exatamente esta visão de pintar os telhados. Para isso, fui buscar um caso de estudo onde nós quisemos mostrar que era possível estudar o arrefecimento da cidade e melhorar a qualidade do ar. E escolhemos a cidade do Porto, primeiro porque é uma das cidades europeias com o maior índice de expansão, o tal crescimento que nós não conseguimos controlar, nunca, e dizer que uma cidade não pode crescer mais do que tem problemas de qualidade do ar. Foi a cidade mais afetada pela onda de calor que tivemos em 2003, 30 de julho a 14 de agosto. Houve 2.099 mortes em Portugal e 793 na cidade do Porto, e no futuro é esperado um aquecimento na cidade significativo. E, portanto, fomos ver como é que podíamos melhorar a qualidade do ar, mas também como é que se podia arrefecer a cidade. Não nos esquecemos que a ilha de calor urbana, ou seja, a cidade tem no seu centro uma temperatura que é 1, 2 ou 3 graus mais alta do que no meio rural, e neste gráfico vemos bem que isso acontece precisamente na zona central da cidade, mas que ela é possível fazer baixar se tivermos um lago. Reparem a queda da temperatura neste sítio, são quase 2 graus. Aqui neste caso até são mais do que 2 graus. Ou se tivermos um parque, mais uma vez temos aqui a temperatura a descer significativamente. Portanto, o efeito destas infraestruturas verdes e azuis é fundamental no desenvolvimento das cidades. Como é que incluímos isto? Bom, nós fomos fazer aquilo que hoje em dia a engenharia nos permite, que é ter modelos que permitem olhar para a cidade e testar algumas destas soluções. São modelos complexos, porque vão desde a modelação da alteração climática global, passando pela Europa e Norte da África, entrando em Portugal como país e finalmente focando na região, que era o Porto. E na região do Porto fomos fazer modelação numérica, mas fizemos também modelação física em túnel de vento. Não vos vou amassar com tudo, vou apresentar apenas uma ou duas soluções para que vejam que é possível arrefecer a cidade
E para isso fomos ao bairro da Constituição. O bairro da Constituição, como nós sabemos, é uma zona do Porto, está aqui focada, tem aqui a zona dos bombeiros do Porto, e neste sítio temos a Rua da Constituição. Este é o modelo que já está dentro do nosso computador e que tem como primeira opção os telhados verdes em todos os edifícios do bairro. Se nós conseguíssemos, e reparem que isto só é possível fazer em simulação matemática, se nós conseguíssemos tapar todos os telhados existentes atualmente com telhados verdes, quais é que eram as consequências que viriam daí aos vários níveis, seja ao nível da temperatura, seja ao nível da qualidade do ar. Fizemos simulações de um dia, um fim de semana, etc., em várias situações, avaliámos 4 variáveis, mas eu vou só mostrar as concentrações de partículas PM10, ou seja, as chamadas partículas com menos do que 10 micra de diâmetro, que são aquelas que entram diretamente no nosso sistema respiratório, vão até aos pulmões e ficam nos alvéolos, e a temperatura. Vou começar pela temperatura, e a simulação que fizemos, a temperatura aqui na escala baixa das zonas mais claras para as azuis mais escuras, menos 6 graus, e encontramos que na generalidade do domínio do bairro da Constituição, esta é a Rua da Constituição, houve uma diminuição de 1 a 2 graus, e podendo atingir mesmo os menos 6 graus junto aos edifícios. Portanto, isto que está aqui é a diferença entre o cenário dos telhados verdes e o cenário de referência sem telhados verdes. Isto mostra que é possível baixar a temperatura numa cidade. E podemos baixá-la significativamente em função das zonas verdes que introduzirmos. Aqui mostro-vos aquilo que se passa no bairro da Constituição, mas em concentrações. Vão ver as concentrações de PM10 em 24 horas. Se olharem para as figuras, vão ver as horas a passar. Aqui estamos às 17 horas, vai recomeçar outra vez. Temos aqui o bairro da Constituição como ele existe, portanto, situação de referência, e aqui o bairro da Constituição com áreas verdes. Se olharem para aqui, veem que há uma diferença em relação a esta figura. O que é que fizemos aqui? Dissemos ao Sr. Presidente que íamos deitar abaixo os edifícios dos bombeiros, que o deixou em estado de choque, só depois é que percebeu que íamos fazer isso apenas no modelo e não propriamente no real, e substituímos os edifícios por uma zona ajardinada, com árvores. E fomos ver quais eram as consequências nas concentrações de PM10, exatamente mantendo tudo constante, exceto esta questão do cenário com áreas verdes. Se olharmos para a figura, e agora está a chegar a parte da tarde, se olharmos, vemos as zonas vermelhas, que são as concentrações mais elevadas de PM10. E olhando para uma e para a outra, notam que as zonas vermelhas são muito mais significativas aqui do que aqui. Vamos agora a caminho da madrugada, 7 da manhã, 8 da manhã, tráfego, reparem, 10 da manhã, 11 da manhã. E se olharmos para ali, vemos que fica ali alguma situação em que as concentrações são mais elevadas do que ali, porque, reparem agora, ali as concentrações são mais elevadas, apesar de ter havido uma redução de 20% das concentrações de PM10 com a implementação das áreas verdes, o aumento da velocidade do vento aumentou a dispersão dos poluentes, mas nas zonas com árvores ele não foi significativo, o vento, e portanto as concentrações são ligeiramente maiores. Isto levou a que mudássemos a posição das árvores para melhorar significativamente as concentrações e baixá-las a níveis aceitáveis para a saúde humana, que está fixado e que não deve ultrapassar os 50 microgramas por metro cúbico. Reparem que aqui na escala nós já vamos até aos 60, ou seja, os vermelhos muito intensos que aqui aparecem são concentrações superiores ao que está fixado na legislação. E não é só aqui, é aqui também. Portanto, isto é para vos dar ideia de como é que é possível ir ao detalhe do bairro e ao detalhe da rua e do parque. Temos hoje instrumentos, ferramentas numéricas e de laboratório que nos permitem fazer este ajuste, se houver do lado dos decisores políticos a capacidade de aceitarem este tipo de propostas. Apenas umas reflexões, eu não tenho conclusões, mas tenho umas reflexões que gostaria de partilhar convosco daquilo que disse até agora. Não há dúvida que a população aumenta, os problemas urbanos persistem e os fenómenos climáticos extremos são mais frequentes e intensos, portanto, temos que lidar com isto desta maneira. O desenvolvimento sustentável depende muito do planeamento,
mas não esgota os recursos naturais para o futuro. E esta tem que ser a estratégia. Chamemos-lhe a desglobalização, eu encontrei o termo, já começam a aparecer definições do que é a desglobalização, e dizerem que a desglobalização passa pelo desenvolvimento sustentável, ou seja, vencer o desenvolvimento baseado no consumismo, a urbanização descontrolada, a produção industrial sem regras, a diminuição das desigualdades sociais. E que as soluções baseadas na natureza são alternativas viáveis para aumentar a resiliência urbana à globalização. E não há dúvida que aqui os modelos numéricos são essenciais para estimar a sua eficácia. E nisto tudo, o cidadão tem que ser parte da solução. Tem que ter um papel ativo na definição das políticas e projetos de desenvolvimento do seu bairro, da cidade e da região. Portanto, ele tem que estar envolvido nisto tudo. Se não tivermos os cidadãos do nosso lado, não conseguiremos certamente dar a volta e instalar o desenvolvimento sustentável como ela é necessário. E fica apenas uma pergunta. Seremos capazes de crescer e, ao mesmo tempo, limitar o consumo de recursos? Temos aqui a alternativa. Depende do sítio para onde nós formos. A economia atual está muito a ir por ali. Nós temos que a fazer mudar para aqui. E essa é a minha a última mensagem. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela excelente apresentação, clareza e transmitir-nos aqui, por um lado, o problema, mas também, ao mesmo tempo, as soluções, não é? Ou possíveis soluções, possíveis caminhos. Portanto, cabe-me a mim agora fazer aqui um pouco de uma análise crítica ao que foi apresentado e depois abriremos o tempo para debate. Quem quiser pode ir colocando as suas questões no chat ou então pode guardá-las para depois dizer oralmente essas mesmas questões. Quer que eu interrompa o compartilhamento? Vai apresentar alguma coisa? Não. Vou só falar. De qualquer maneira, se calhar é preferível, não? Sim, é melhor, Darmos se calhar, as imagens por favor. todas nós do que propriamente o PowerPoint. Temos aqui assim as imagens de todos. Eu se calhar, portanto, começava por referir que, e como o professor Carlos Borrego disse, o ambiente deve ser visto de uma forma integrada e não isolada. Não podemos fazer uma abordagem que olhamos só para a água ou só para os resíduos, ou mesmo só para as questões ambientais, mas temos que integrá-las com as questões sociais e as questões económicas. E a prova disso, de facto, foi, como referiu, a criação de metas e indicadores através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da agenda que se pretende de alguma forma cumprir para 2030. E de facto este Objetivo de Desenvolvimento Sustentável está de alguma forma a obrigar os países e as nações a reportarem através dos indicadores como é que estamos muito longe ou não, e com isso ajuda-nos muito a monitorizar e a tentar mais facilmente ver se estamos muito longe ou não do que é pretendido, se de facto queremos atingir a sustentabilidade. E como o professor também referiu, eu gostei muito desta expressão onde diz: no mundo finito não é possível ter de facto um crescimento infinito, e é isso que nós temos que combater e dar soluções e participar nessas mesmas soluções. Se observarmos, por exemplo, o relatório que as Nações Unidas fez em 2019 e tentou reportar como é que pelo menos os países das nações da OCDE estavam muito longe ou não dos diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e verifica-se que, mostrando portanto um gráfico com um vermelho, um amarelo ou um verde, verifica-se que a maior parte dos países que pertencem à OCDE, em relação, por exemplo, ao ODS, à ação climática, a maior parte está com um sinal vermelho, onde significa que ainda há muito caminho e muita meta ainda por atingir. Há muito trabalho que tem que ser feito. Há de facto estas soluções baseadas na natureza, mas os relatórios mostram-nos que há muito caminho a fazer. A mesma coisa quando olhamos para o Objetivo de um Desenvolvimento Sustentável relacionado com a produção e o consumo sustentável, também se verifica que ainda há muito vermelho.
e que é uma das áreas onde é necessário, de facto, atuar para diminuir o consumo e os nossos padrões. E verifica-se, e como o professor também referiu, que em relação ao consumo das famílias, onde há maior peso é na habitação e nos transportes, onde de facto há uma grande pegada em termos dos recursos que estamos a consumir. E também temos mais recentemente, ainda relativamente aos ODS, ou mais relacionado com os oceanos, a questão também tanto se fala agora como o lixo marinho. E eu falo aqui só porque é um problema muito integrado, em que também temos que ver de uma forma integrada, não é dizer simplesmente, como eu já tenho ouvido dizer, não ao plástico, temos que o ver também de uma forma integrada. Eu dou sempre este exemplo que uma vez fui a uma universidade espanhola para umas provas de doutoramento e na mesa tinham, em vez do plástico, da garrafa de plástico, tinham uma garrafa de Tetra Pak. E estavam todos contentes, não, nós já não temos garrafas de plástico, somos mais sustentáveis. Eu pensei, então, mas o Tetra Pak é um conjunto de plástico e de outros materiais que é muito mais difícil de reciclar. Portanto, é preciso ver estas questões todas de forma holística e de forma integrada. E claro que o plástico não pode ser substituído, há determinadas situações que ele tem que ser usado. Eu tenho que racionalizar o seu uso e tenho que evitar, obviamente, o seu uso single use, portanto, usar apenas uma vez. Outra questão que também que o professor Carlos Borrego aqui nos aborda é a questão da pandemia. Por um lado, a prova que ela apareceu porque nós estamos a mexer com os ecossistemas, que eles estavam perfeitamente em equilíbrio e a atingir as questões do clímax, mas o ser humano está a intervir nesse mesmo equilíbrio e por isso de vez em quando temos estas questões que são prova de como, e é um sinal da própria natureza, atenção, vocês estão a mexer com o equilíbrio dos ecossistemas. E aqui verificamos também que o Covid veio trazer, ou a pandemia, devido à diminuição, obviamente, da produção e o consumo, veio trazer resultados melhores, por exemplo, em relação aos gases com efeito estufa. E de acordo também com o último relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em 2020, verificou-se que em 2020 houve uma diminuição de 6% dos gases que contribuem para o efeito estufa. Isto é uma ótima questão, um bom resultado onde mostra, atenção, que de facto se diminuirmos a produção e o consumo, isso tem resultados. Mas por outro lado, este relatório de 2020 também nos mostra que há um ODS relacionado com as questões das desigualdades e esta pandemia vai-nos trazer imensas questões de desigualdades e nós sabemos disso. Nós sabemos que houve perda de emprego, sabemos que o facto das escolas terem estado fechadas em ensino à distância, que as famílias menos favorecidas não tinham acesso a um computador e essas crianças ficaram com menor acesso à aprendizagem. Portanto, mostra como estas questões têm que ser balanceadas e têm que ser vistas de forma integrada. Portanto, são necessárias abordagens, como o professor referiu e bem, a questão da economia circular e da produção do resíduo zero, e não é só reciclar, temos que pensar de uma forma integrada, temos que usar instrumentos como, por exemplo, a análise de ciclo de vida do produto, que nos permite verificar e comparar situações, porque às vezes podemos dizer, e eu acho que os números que o professor Carlos Borrego mostrou em relação de qual é o gasto quando eu envio um e-mail, nós pensamos, pronto, eu estou a enviar um e-mail ou estou aqui com acesso à internet, então não há consumo ou a produção de energia é zero, mas não é. Não é, e é isso que temos que balancear, é isso que temos que comparar os vários produtos, as várias opções e verificar qual é aquelas que de facto justificam uma melhor pressão ou uma menor pressão ambiental e nos recursos. Na linha da economia circular e do metabolismo urbano, que são abordagens que se unem bastante, metabolismo urbano em particular em relação às estratégias para as cidades.
E pode-se questionar aqui, será que então devemos passar por uma abordagem do decrescimento económico, como alguns economistas defendem, como o Sérgio Latouche, mas que é muito também, ao mesmo tempo, há muitas pessoas também dizem que se calhar essa não é a solução, porque tem que haver crescimento. E por outro lado, também se fala muito que as respostas passam pela eficiência tecnológica, mas sabe-se que a eficiência tecnológica também tem o que se chama o rebounding effects, ou seja, eu vou fazer produtos com nova tecnologia, novos computadores ou novos telemóveis muito mais eficientes tecnologicamente, mas que eles também são muito exigentes em termos dos recursos, porque utilizam recursos raros e para eles obter a natureza têm um elevado exigência ambiental, porque muitas vezes destrói muitos recursos para eu os conseguir extrair, e além disso há sempre necessidade de eu estar dentro da última geração, portanto isto se calhar eu quero melhor tecnologia, mas depois vou consumir mais, porque estou sempre a querer consumir mais, ou então a eficiência, em termos de eficiência energética, então se calhar como eu já tenho o ar aquecido é mais confortável, eu vou gastar mais consumo energético, portanto tudo isto tem que ser muito bem balanceado. Claro que eu não estou a dizer aqui para passar frio, não é essa a questão, mas é sempre de uma abordagem mais integrada. E por isso eu acho que temos que balancear, por um lado, em procurar soluções baseadas sem dúvida na natureza, aprender com a natureza, com a ecologia industrial, como os exemplos que o professor Carlos Borrego aqui referiu, mas eu acho que passa muito a solução também, e como o professor Carlos Borrego disse muito bem no final do seu último slide, pela participação e a mudança de comportamentos de cada um de nós. Porque há uma certa tendência de nós dizermos, porque é muito mais confortável, eu não vou fazer diferença, qual é o problema se eu consumir sempre carne, que sei que tem muito maior consumo energético do que eu consumir vegetais. Somos muito comodistas por vezes e dizemos não, a minha atitude não vai fazer diferença, sou eu, somos tantos milhões na Terra, se calhar não é isso que faz a diferença, mas eu acho que se calhar as soluções, acho e tenho a certeza que as soluções devem passar por uma mudança de atitudes e comportamentos de cada um, e devemos passar por uma abordagem, em vez de ser só de uma que se chama sustentabilidade fraca, ou seja, em que pensamos que o capital natural pode ser substituído, mas para uma sustentabilidade forte, em que sabemos que o capital natural não pode ser substituído, que também se designa por o ecocentrismo, ou no caso a sustentabilidade fraca pelo tecnocentrismo. Mas aqui onde eu quero chegar é que eu acho que temos que passar para uma consciencialização, uma sensibilização e depois passarmos por uma corresponsabilização. Todos nós somos corresponsáveis por o que está a acontecer no planeta e temos de tomar essa consciência e, sem tomarmos cada um de nós essa consciência, fazer uma avaliação, um pensamento e que chegamos à conclusão que de facto os nossos comportamentos podem ser mudados e podem fazer a diferença. E eu acho que o melhor exemplo que temos tido em relação a esta questão do papel do indivíduo, temos tido ultimamente vários exemplos. Claro que o mais conhecido é da mobilização individual, a partir do indivíduo, o peso que isso pode ter. E o exemplo da Greta Thunberg acho que é excelente, que mostra como uma jovem, o peso que tem tido e como tem arrastado jovens que agora estão muito mais alertados para esta questão. E se tivermos esta perspectiva que os jovens é que fazem pressão para que os decisores criem melhores comportamentos ambientais e para a sustentabilidade. Mas também temos outro tipo de exemplos que não são só nos jovens. Por exemplo, sabemos que o ator Leonardo DiCaprio tem tido também um papel muito ativo nas questões das alterações climáticas, tem participado em vários programas, por exemplo, o National Geographic, onde mostra e ficou impressionado com as consequências que estamos a ter com o aumento da temperatura global. Ou então, mais recentemente, que saiu
uma reportagem de divulgação, e por isso eu estou a apanhar aqui as várias faixas etárias, de uma pessoa que já tem 90 e tal anos, que é o David Attenborough, que sempre foi uma pessoa que defendeu as questões da conservação da natureza, mas que fez há pouco tempo um programa extraordinário mostrando as consequências que está a ter na conservação da natureza da ação do homem, destas questões das alterações climáticas, do aumento da temperatura, que consequências é que isto está a ter e como estamos a desequilibrar o ecossistema e como é fundamental agir. Eu acho que a solução passa muito por agir aos vários níveis, passando por esta abordagem de bottom-up. Mas será que isto é possível? Estas questões que se calhar é preciso lançar. Será que é possível passarmos do passivismo para o maior ativismo? Conseguimos, dentro das nossas tarefas do dia a dia, que estamos cada vez mais imergidos, conseguimos de facto dar essa resposta? Eu penso que sim, e é essa reflexão que se calhar temos que fazer. E pronto, era um bocadinho esta análise que eu queria fazer, e eu passava agora ao debate. Já temos aqui algumas questões no fórum. Eu se calhar começava por ler aqui uma do João Batista, que refere as medidas para diminuir o CO2 na atmosfera e, por consequente, a diminuição da temperatura depende de todos nós, mas principalmente dos governantes de todo o mundo, exatamente. Estes deveriam implementar políticas públicas onde constem medidas de orientações para materializar nos territórios e educar a população para as questões climáticas e desenvolvimento sustentável, criar a disciplina, formação para a cidadania que seja transversal a todos os sistemas de ensino, e onde as questões referidas pelo professor Carlos Borrego fossem incluídas. E fala-nos, portanto, João Batista da Ilha da Madeira. Não sei, professor Carlos, se quer comentar um pouco. É capaz. Muito obrigado pela sua intervenção. Gostei muito de ouvir um conjunto de ideias que são muito interessantes e que, obviamente, eu concordo com elas. Não podia era estar a pegar nelas todas, mas estou completamente claro. com aquilo que disse e, principalmente, com a capacidade ou a necessidade da mobilização das pessoas. E esta pergunta vem um bocado nesse sentido. Eu concordo que não há a mínima dúvida que os governantes de todo o mundo têm que perceber que há aqui uma outra estratégia relativamente à emergência climática que temos à nossa frente. E, portanto, essa outra estratégia passa, sem dúvida, por medidas que são globais, a nível mundial. Não temos ainda uma organização que permita fazer isso, infelizmente. As Nações Unidas são muito importantes, mas não são capazes de condicionar as intervenções dos países, mas depois também ao nível dos países. Mas eu nunca retiro daqui a nossa capacidade individual, mesmo na temperatura e noutras variáveis ambientais. Eu lembro-me sempre de uma série um conjunto de ideias que aparecem da economia circular, que faz sentido que nós pensemos como é que as pomos em prática. Por exemplo, temos lá em casa alguma zona onde temos vasos com plantas e que essas plantas possam estar a produzir algo que é depois utilizado na cozinha. Reparem a lógica desta mudança. Pode-se dizer, mas isso não altera a temperatura. Não altera a temperatura, mas altera a maneira como nós usamos os recursos. E esta é talvez a mudança mais profunda que temos que fazer. Como é que usamos os recursos? Os nossos recursos naturais estão a ser eficientemente usados e da melhor maneira. Isto para não referir uma série de outras coisas, como por exemplo, se calhar temos um jardim à frente da nossa ou atrás da nossa residência, ou até um jardim público. Que cuidado é que temos nesse jardim público? Olhamos para ele como se fosse nosso? Já fizemos alguma iniciativa relativamente ao jardim? Portanto, há aqui uma mudança nítida de paradigma do nosso envolvimento. Agora, incontestável, é muito fácil e muito significativo ter os governantes a dizer, olha, agora vai-se fazer aqui um jardim com uma série de plantas, vamos ver os ecossistemas, gerar aqui mais oxigênio do que CO2, mas não vamos lá chegar se nós não mudarmos o nosso dia-a-dia e se não olharmos para estas nossas
atitudes diárias, eu diria quase desde manhã até que nos levantamos até que nos deitamos, porque quando estamos a dormir já não temos hipótese de fazer nada. Portanto, é mesmo durante o dia que nós temos capacidade de intervir. Usamos o carro quando devemos, ou devíamos ir a pé. Portanto, há aqui toda uma série de opções que vão bater nisto que o João Batista, e eu agradeço-lhe a pergunta, porque me permitir a esta outra lógica. Sem dúvida nenhuma, as medidas e orientações para ter ações concretas ao nível do território são fundamentais e passam pelos governantes, mas há muitas que somos nós que podemos fazer e que temos capacidade de fazer, inclusive no nosso bairro, no nosso prédio, para aqueles que vivem em apartamentos, etc. Conseguimos ter aí uma atividade fundamental de envolver as pessoas. Quando eu dizia aos cidadãos, é esta a maneira também de o fazer, não é só esperar que venham de cima. Sem dúvida que introduzir uma disciplina, como sugerem muito bem, de formação para a cidadania, e viu-se o que é que este ano isso deu naquela que tem sido posta a lecionar ao nível do secundário, acho eu, ou secundário ou do... É o secundário, parece, não é o terceiro ciclo, é mesmo o secundário. Portanto, viu-se as reações que houve, porque os conteúdos eram tudo menos aquilo que se podia dizer de formação para a cidadania. A formação para a cidadania é importante no dia a dia daquilo que nós fazemos. E, portanto, acho que faz sentido pensar em coisas dessas, e quem estiver envolvido hoje em dia nas escolas, seja como pais, seja como formadores, tem que ter isso como uma das preocupações determinantes. Isto era o que eu responderia ao João Batista. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Quem quer fazer mais questões, por favor, tem agora a oportunidade de o fazer. É uma mistura de questão-comentário. Ok, pode só dizer o seu nome, por favor? É o Júlio Curado, exato. Ok. Eu gostei muito da sua apresentação e complementando um pouco aquilo que diz o João Batista, neste momento, na educação para a cidadania, o ambiente e esta parte da atenção para o ambiente já faz parte do currículo. É uma das temáticas que pode e deve ser abordada nos currículos do secundário e do segundo e terceiro ciclo. Entretanto, há também uma questão que vai ao encontro daquilo que se disse, que tem a ver com a redução dos habitats. Há uma socióloga muito importante nos nossos domínios da globalização, que é a Saskia Sassen, que tem uma conferência muito boa de cerca de 1 hora sobre os habitats e sobre as reduções dos habitats e como isso cria pressão para a imigração dos países do sul para o norte, porque como nós no norte do global tentamos restringir, e fomos os primeiros a tomar essa iniciativa de restringir alguns da pauperação dos recursos e a impor limites às emissões energéticas e emissões de gases de estufa, por exemplo, as empresas que querem continuar a poupar algum dinheiro nesses pontos, o que fazem é deslocalizar-se para o sul, onde ainda não há legislação que previna esse desgaste exaustivo de recursos. E isso cria pressões enormes de migração também para o norte e para outros lados dentro do sul global, mas que, além de mais, retira a capacidade de retorno ao habitat original, porque se acabam os habitats. E isso vai também ao encontro daquilo que dizia logo no início com a história da pandemia e da redução dos habitats, que faz com que haja uma série de novos vírus e transmissão zoonótica para os humanos. Portanto, essa é outra questão, porque nós não temos ainda, nesta lógica das relações internacionais de Westfália, em que os países são mais ou menos iguais, porque não são, porque depois há um poder de facto que o muda, mas nessa lógica em que nós não temos uma capacidade, como dizia ainda agora, de impor regras globais a todos, porque as Nações Unidas não se substituem, porque não são de facto um tribunal internacional capaz de impor pela força essas determinações, continuamos com um problema que temos que tentar resolver por consenso, o que nem sempre é fácil. Mas muito obrigado pela sua conferência, que foi muito, muito boa. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua reflexão também, e acho que é importante isso que disse, porque toda esta questão da globalização está muito relacionada com a maneira como as pessoas vivem e de que modo é que elas se vão acomodando a todas estas variações que têm existido ao nível das relações entre os países no mundo. E não há dúvida que este Norte-Sul é crítico. E nós vimos que provavelmente iremos ser, no Norte, os primeiros a ser bem afetados pela emergência climática, face ao aumento das temperaturas. Eles no Sul ainda vão ter alguma folga. Se calhar às tantas vamos passar a ter imigrações de Norte para Sul por causa de cá em cima estarmos quase a ser destruídos e eles lá em baixo a aguentarem-se. Bom, mas dito isto, há uma coisa que me parece muito importante. Nós falamos sempre na questão dos países, mas mais crítico do que os países são as multinacionais, que estão nos países todos e que não têm regras absolutamente nenhumas. E é este o ponto mais crítico que temos, é como é que nós lidamos com este comércio internacional das multinacionais, de modo a garantir que há alguma equidade no procedimento que eles têm. Porque os países tentam, em cada um deles, criar regras que se ajustam ao seu modo de viver. E as multinacionais, se veem que ali pagam menos, vão rapidamente para lá. Portanto, há aqui toda uma questão que tem a ver com a legislação de cada país para olhar para as multinacionais numa perspectiva, sem dúvida nenhuma, importante. Uma boa parte delas até são fundamentais em termos do desenvolvimento da sociedade. Portanto, eu não digo que é acabar com elas, mas como é que nós regulamos esta lógica de eles se poderem movimentar em função das zonas que são mais frágeis e onde podem impor as suas condições que noutros países não conseguem. E estamos a ver isso, vimos na China. A China, entretanto, já se autonomizou, entre aspas, já tem uma postura completamente diferente, mas agora temos os países da África a serem afetados por esse tipo de abordagem. Portanto, eu concordo que nós temos que olhar para esta questão das migrações também nesta perspectiva de que há um conjunto de multinacionais que têm que ser analisadas à lupa e que temos que ter em cada país a maneira de lidar com este tipo de abordagens. Não tenho nenhuma solução, como é óbvio. Eu já tinha ganho o prémio Nobel se eu tivesse. Portanto, mas é uma coisa que eu tenho sempre em reflexão cada vez que falo de questões, principalmente porque na área do ambiente nós muitas vezes não falamos nos custos, falamos muito nos problemas, nos desafios, como é que chegamos lá e tal, e os custos ficam um bocadinho esquecidos. Eu estou, como disse a professora Sandra quando apresentou, eu estou numa outra função, que é o IDAD, o Instituto de Ambiente e Desenvolvimento, que é uma empresa privada, apesar de ter maioritariamente detida pela universidade, mas do ponto de vista de funcionamento é uma empresa privada, e onde temos uma relação com uma série de outras empresas. Portanto, eu tenho ali alguma ligação com empresas e muitas vezes com multinacionais, Galp, não falo só nas portuguesas, mas muitas outras com quem nós temos contactos e trabalhos para eles. E vejo qual é o modo como aquilo é lidado. Tivemos um trabalho para fazer uma avaliação ambiental estratégica na Indonésia e vimos que o governo indonesiano queria realmente obter resultados. Aquilo era por causa de uma intervenção numa das ilhas que iam completamente alterar toda a estrutura ecológica da ilha, porque queriam fazer daquilo uma grande base turística e, portanto, era aeroporto, hotéis, etc. E aquilo ia ser quase limpo por cima para se fazer tudo o resto. Óbvio que a avaliação ambiental estratégica foi completamente contra isso. O governo indonesiano estava totalmente de acordo com aquilo que era o resultado do estudo e as pressões das duas multinacionais que estavam envolvidas no projeto foram brutais para ver se aquilo era alterado, porque iam ter financiamento do Banco Mundial. E o Banco Mundial, obviamente, não financia se um estudo uma avaliação ambiental estratégica não for positiva. Portanto, isto é só para vos dar conta de uma das situações, uma das poucas, em que nós tivemos uma guerra terrível com essas duas multinacionais. Uma era americana, Estados Unidos da América, a outra era canadiana, portanto vinha tudo lá do norte americano, mas claramente era aquela lógica de que nós já não podemos fazer isto lá,
no norte da América, porque está tudo mais do que condicionado, então vamos fazer aqui. Quer dizer, as reuniões foram das coisas mais críticas que eu alguma vez me lembro de ter passado. Só para vos dar um caso concreto de haver um país que pretendia a todo custo que aquilo não fosse feito daquela maneira e que, portanto, seguissem uma série de regras que nós tínhamos, de alguma maneira, também posto em cima do terreno, e que viu-se quase coartado. Depois, finalmente, as coisas até se resolveram, porque o Banco Mundial resolveu financiar aquilo que o país queria. E isso, parecendo que não, limitou bastante as intervenções das duas multinacionais, mas tanto quanto eu sei, elas estão lá. Ou seja, não se foram embora. Muito bem, e isso também reforça, se calhar, a importância das decisões, quando são precisas para encontrar soluções, destas parcerias entre as instituições de ensino superior, o setor privado. É fundamental, mais uma vez, também trabalharmos todos em conjunto. Não é ou só os investigadores, que às vezes podem estar muito ligados às questões teóricas, mas esta ligação com a sociedade prova-se cada vez é mais importante. Nós temos aqui mais... Ficou agora num ponto muito importante, que nós em Portugal temos isso, e estamos a ver, Aeroporto de Montijo, avaliação ambiental estratégica, está a ser pressionada por tudo quanto é coisa, para ver se ela avança rapidamente. Eles não dizem o que é que querem, mas já dizem que é para avançar rapidamente, e portanto isto mostra que mesmo no nosso país, que devia ter uma postura, eu não sou contra nem a favor, sou daqueles que estive envolvido no estudo que na altura foi feito para o campo de tiro de Alcochete, portanto eu sou totalmente apologista da solução Alcochete, e na altura defendemos-la, fizemos a avaliação e ela foi considerada como a solução para o aeroporto. E finalmente veio-se enviesar isso outra vez e já estão a pressionar a avaliação ambiental estratégica para ver se isto vai mais no outro sentido. Portanto, é este tipo de situações que eu acho que nós temos que ter, que a capacidade como cidadãos, primeiro obviamente como técnicos especialistas da área, para pôr todo o conhecimento em cima do processo e garantir que não há ali nenhuma fragilidade que seja apanhada, mas também como cidadãos para conseguir mobilizar os outros e eles envolverem-se na discussão destes assuntos. Mas pronto, eu interrompi a professora. Não, por amor de Deus. De facto, estes instrumentos de gestão, como a avaliação ambiental estratégica, os estudos de impacto ambiental, são muito importantes para nos ajudarem a apoiar, a tomar as melhores decisões. Nós temos aqui mais um comentário da Elsa Gameiro, que refere que, como profissional na área de ambiente, especialmente enquanto formadora na área do ambiente, sente que existe muito desconhecimento por parte dos cidadãos face às interações que existem entre os vários compartimentos ambientais, o biota, ar, solo e água. Quando me referem que os deixei a pensar ou que desconheciam por completo o que referi, e sendo muitas vezes assuntos do dia a dia, parece-me que as pessoas não têm tempo para pensar em algumas temáticas, exatamente. Além de que não são estimuladas a pensar como tal e ficam impossibilitadas de atuar. Seria importante que o reforço do conhecimento fosse veiculado, por exemplo, pelos meios de comunicação, já que talvez seja a melhor forma de chegar a todos e a cada um. Não sei se o professor quer comentar. Sim, eu partilho muito essa preocupação, porque, como devem imaginar, ao fim de 45 ou 46 anos a trabalhar nestes assuntos e ainda por cima, como docente de uma universidade, tive a oportunidade de passar por uma série de situações em que tinha as pessoas à minha frente e eu a tentar lhes explicar o que era determinado tipo de assuntos e as pessoas a dizer que nem sabiam bem, nunca tinham ouvido falar e que aquilo era novo, etc. E, portanto, o desconhecimento foi uma coisa terrível, principalmente nos anos iniciais. Passar os anos, finais dos anos 70 e os anos 80, devem imaginar que era um desafio enorme falar em ambiente para certas áreas e para certo tipo de população. Para outros era muito agradável e foi isso que muitas vezes me acalentou no sentido de manter as outras batalhas. Mas, bom, eu não sei se a melhor solução são os meios de comunicação, porque eles estão tão desacreditados num conjunto de outras matérias que tenho alguma dúvida se as pessoas já acreditam em muito que os meios de comunicação têm. Sem dúvida que temos que chegar lá e temos que pôr as coisas adequadas nos meios de comunicação. Não é fácil eles aceitarem que sejam eles próprios a fazer esse papel, porque os jornalistas entendem que têm eles próprios que ter a sua própria opinião e não passar a opinião de outros. E, portanto, acho que uma maneira de fazer isto era fortalecer significativamente
no secundário, ou seja, desde o 5º ano até ao 12º, fortalecer todas as unidades, todas as disciplinas na componente ambiental. Em vez de termos uma que é ambiente, o ambiente aparecer nas aulas todas. Esta proposta já, aliás, foi feita há uns anos atrás, no sentido de dizer, não é por termos uma única disciplina que se fala de ambiente que nós vamos conseguir ensinar ambiente. Temos que ensinar ambiente no português, na física, na química, na biologia, na geografia, etc. Porque é a única maneira, de facto, das pessoas começarem a pensar que isto, primeiro, intervém em todas as áreas da vida e, portanto, estão abertas a receber esse tipo de informação. Em segundo lugar, depois, quando as põem em prática, põem-nas adequadamente. Apesar de eu concordar que se tivéssemos um meio de comunicação que chegasse a estes que fosse veículo para estas faixas etárias, não apenas as da formação, mas também já a nível universitário, e depois até para as pessoas que já estão em exercício, seria muito interessante. Exatamente. Mas é interessante ver esta questão da integração das questões ambientais e da sustentabilidade no currículo, que em Portugal tivemos anos até conseguir termos uma estratégia de educação ambiental e para a sustentabilidade que só recentemente saiu, mas que também saiu sem ser dado o apoio às escolas e aos professores para poderem implementar. Mas é um caminho, eu acho que isto tudo passa um pouco por um caminho e que se tem avançado bastante, sem dúvida. Eu sou bastante... É ao nível das universidades. Nós estamos... Exato. O curso de Engenharia de Ambiente na Universidade de Aveiro hoje não tem, nem de longe nem de perto, a estrutura que tinha nos anos 80, quando ele foi criado. No final dos anos 70, foi criado em 1978. E, portanto, nessa altura era tudo compartimentado. Era o ar, a água, o sol, não sei o que, cada coisinha. E estava ali tudo. Hoje não há, se forem ver as unidades curriculares, ou seja, as disciplinas que nós temos no curso, não encontram lá água, não encontram lá ar, não encontram lá resíduos, não encontram nada disso, encontram coisas completamente integradas que permitem abordar os problemas nessa maneira integrada. Porque nós temos que passar essa mensagem agora para o ensino ao nível secundário, que é o sítio onde eles são formatados, não há a mínima dúvida. Exato, para terem pelo menos, mas esta questão de terem a cabeça aberta para pensar é fundamental também. E perceber que isto aparece em vários sítios. Exato. Que se nós conseguirmos ter algo de ambiente nas lições de português, de francês, de inglês, não sei o que mais, muda radicalmente a maneira de abordar o assunto e leva as pessoas a pensar, pois é, isto de facto aparece aqui em qualquer lado, não é? Não há nada que obriga que isto esteja ali compartimentado. Nós temos aqui uma questão que eu acho que até é provocatória, mas interessante, que o Carlos Castanheira coloca, que refere da experiência que estamos a viver, onde o abrandamento da disseminação do SARS-CoV-2 não se tem conseguido pelo comportamento e iniciativa individual, não poderá surgir um confinamento obrigatório em matéria de poluição individual e coletiva? É uma boa pergunta e que houve alturas nos anos 90 que eu pensei que era isso que se tinha que fazer quando estava mais desanimado. Mas basta só nós vermos o que é que tem dado o confinamento por causa do Covid e as discussões que tem havido sobre se é possível e se deve existir confinamento ou não, por uma coisa que é a saúde. E como eu digo muitas vezes, a saúde não se discute e acho muito bem que haja limitações e a economia vai afundar, pois vai ter que afundar, mas afunda a economia, mas não afunda a saúde nem há mortes. Portanto, é difícil, de facto, haver uma espécie de confinamento obrigatório em matéria da poluição, como estava a referir, mas nós temos regras e leis e atuações que permitem criar condições para que estas coisas sejam regradas. O que aconteceu, mais importante para mim nesta questão da pandemia, da Covid-19, foi que em 2 meses nós conseguimos reduzir emissões, não apenas as atmosféricas, mas as outras também, de uma maneira drástica. O que mostra que só alterando ligeiramente os nossos hábitos, nós conseguimos fazer reduções importantes. E é aqui que nós vamos ter que atuar. O confinamento é quase impensável, porque depois a seguir voltava tudo à mesma outra vez. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer neste momento é que a nossa economia se ajuste a esta
nova perspectiva de que ela é circular. Não pode pensar nos desperdícios. E para que isto aconteça, nós também não podemos pensar de outra maneira. Isto é, nós também temos que pensar que não podemos ter desperdício. Eu há bocado falei na história das meias sólidas, mas acho que é um exemplo flagrante. Sim, sim. É daquelas coisas que eu considero que perdemos, como imaginam, um septuagenário já passou muitos anos. No princípio, eu não me lembro nunca de mandar os sapatos para fora, que não fossem 3 ou 4 vezes, ou 5 ou 10 vezes, mudar de solas. Quer dizer, era daquelas coisas que era evidente. Ninguém pensava de outra maneira. E isto é fundamental. E quem diz as solas diz uma série de... O nosso carro. Vocês já imaginaram que têm um carro parado que vos custou 20, 30, 40, 50 mil euros, parado à frente da porta, e que só o utilizam 15% do tempo do ano inteiro? A maior parte dos carros estão paradas 80% a 85% do tempo. Já imaginaram o que era se tivessem um carro que chegasse à porta e vos levasse aos sítios onde vocês queriam, sem ter que ter o vosso carro? Estavam a poupar 50 mil euros ou 40 mil. Pagavam apenas as deslocações. Este é um aspecto fundamental desta mudança de mentalidade para a economia circular. E quem diz isto, eu dou-vos milhares de exemplos lá de casa. Se calhar vocês até têm um berbequim. Quem usa muito este exemplo é o nosso Ministro do Ambiente, o Matos Fernandes. Se calhar têm um berbequim lá em casa. Se olharem para o vosso berbequim, às tantas até têm 2. Têm outro na casa de praia. Se olharem para os berbequins, quanto tempo ao longo de um ano vocês usam o berbequim? Eu digo-vos, 12% do tempo. E pagaram 50, 60 ou 100 euros por cada berbequim. Se chegarem à empresa que vende os berbequins e alugarem um por 1 hora, 2 ou 3, que é o que precisam, e fazem isto 3 ou 4 vezes ao longo do ano, têm o serviço e não precisam do berbequim. Esta mudança estratégica do produto, do bem, eu tenho, é meu, para o serviço, o que é que eu preciso que seja feito, é fundamental para que, de facto, as questões ambientais mudem também de paradigma. E acho que é por aí que temos que atuar. Sem dúvida, a questão da partilha e não da aquisição do bem. E temos muitas provas disso. As bicicletas partilhadas, o próprio carro partilhado. Hoje em dia já se começa a ver muito mais. A nossa universidade finalmente comprou 200 bicicletas e partilhadas, e as pessoas levam-nas e trazem-nas e andam na cidade e são afetadas a cada um, etc. Portanto, muito obrigado, Carlos Castanheira, pela ideia, mas eu tinha que dizer que dificilmente você consegue arranjar um confinamento obrigatório para coisas como poluição individual e coletiva. Consegue sim convencer as pessoas que ganham alguma coisa, recebem, ou não gastam tanto, se mudarem a maneira de atuar. E a questão do carro, a questão das meias solas, etc. Agora, cada vez mais, as empresas que produzem jeans estão aí na berra. Já há uma empresa, uma não, já há 2 até, 2 empresas que já não vendem jeans, alugam por 1 ano. Porque a maior parte das pessoas, ao fim do ano, vai lá buscar outras. E eles assim alugam por 1 ano, a pessoa chega, entrega as jeans e traz outras pagando a diferença que é feita. Porquê é que eles querem isto? Precisamente para ficar com aquilo que é o produto residual das jeans e poderem utilizá-lo, seja para fazer outras, ou seja para produzir outro tipo de substância que não seja necessariamente deitar para o lixo. Portanto, é mais nesta mentalidade que nós vamos ter que entrar para reduzir drasticamente uma série de consequências ambientais. Sem dúvida. Ou temos esta preocupação quando vamos ao supermercado e estamos atentos se o produto diz que é feito de material reciclado, e há vários rótulos que nos ajudam a apoiar nessas opções. Há bocado falava nos plásticos e não há dúvida que dizer que eu não consumo plástico é uma coisa que não faz muito sentido, mas faz sentido dizer eu consumo plástico que é ou reciclável ou reutilizável. Eu posso usá-lo várias vezes, em vez de usar fora a primeira vez. É aqui que está a grande mudança em relação aos plásticos. Não é bani-los, não vamos conseguir bani-los, e eles são muito bons do ponto de vista do dia-a-dia da nossa vida em sociedade, é sim ajustarmos ao modo como os utilizamos. Sem dúvida, sem dúvida que sim. Nós estamos a aproximar-nos aqui da hora do fecho do seminário. É sexta-feira,
que não vou dizer que queremos jantar fora porque não podemos. Uma terça-feira especial mais uma vez, não é? Exatamente, mas interessa é estarmos com saúde e felizmente a tecnologia permite-nos estar aqui a discutir como se estivéssemos em regime presencial. E não fizemos deslocações, portanto aqui fazendo uma análise de ciclo de vida acho que ganha este modo. Esta é, aliás, já agora se me permite, essa é talvez uma dos grandes ensinamentos da pandemia. Sim. É a capacidade do teletrabalho e a gestão adequada do teletrabalho. Também é preciso olhar, porque esta questão das emissões e dos gastos de energia são muito importantes em termos de internet e meios informáticos. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma das grandes lições que temos de tirar e agora melhorá-la. Melhorar o teletrabalho de maneira, e videoconferências, etc., de maneira que, de facto, toda a gente se sinta confortável. Sem dúvida, mas é importante também, mais uma vez, balancear, não é? Porque também as pessoas já estão cansadas só das conferências, é sempre bom conseguir conciliar ambas as possibilidades. Encontrar as pessoas, faz falta encontrar as pessoas. Mas não sei se mais alguém tiver uma última questão, senão iríamos eventualmente dar por encerrado. Eu passava ainda a palavra ao professor José Franco, se quiser dar só uma última palavra. Mas eu acho que tivemos aqui uma sessão muito interessante, por coincidência, no caso dos estudantes que estão agora a frequentar a parte curricular de Estudos Globais, estamos exatamente na disciplina de Sustentabilidade, Ambiente e Globalização a discutir as questões da economia circular e da produção e consumo sustentável, portanto, quais são as estratégias que podemos ter futuras e atuais para a ajuda da resolução destes problemas globais através de ações locais também. Agradeço mais uma vez ao professor Carlos Borrego pela sua excelente comunicação e debate que aqui tivemos, interessante debate, a participação de todos. E se calhar passava só a palavra ao professor José Franco, se quiser dar por encerrada a sessão, fazer algum comentário. Eu agradeço também a todos os que estiveram a ouvir e a capacidade interessante de poderem pôr questões interessantes e nós podermos conversar. Muito obrigado. Estão aqui todos também a agradecer no chat por escrito. Então, uma palavra só final de agradecimento ao Sr. Professor Carlos Borrego por nos proporcionar este momento extraordinário de partilha de conhecimento e de reflexão, e à professora Sandra Queiro pela moderação e comentário crítico e pela presença e participação de todos os doutorandos, quer do Programa de Doutoramento em Estudos Globais, quer do Programa de Doutoramento em Sustentabilidade. Obrigado a todos, desejo um bom fim de semana e muita saúde e harmonia. Até breve. Até breve. Obrigado. Muito excelente fim de semana. Obrigada a todos. Igualmente, muito obrigado. Obrigado.